Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, e nós leremos o verso 9 ao verso 11. É a oração do apóstolo Paulo em favor da igreja de Filipos. Diz assim a palavra do Senhor Deus: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos, irmãos, ao Senhor. Santo e eterno Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta e que nos ensina. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, pelo Espírito, venha abrir, assim, os olhos do nosso entendimento, para compreendermos com clareza estas verdades. Mas não somente uma compreensão intelectual, mas que seja uma compreensão espiritual, que afete o nosso coração, nossos desejos, nossa vontade, a fim de vivermos uma vida digna da vocação a que nós fomos chamados. Se propício a nós, ó Deus, se propício a Teu povo aqui. O Senhor conhece o coração de cada irmão e cada irmã. Que a Tua graça seja sobre os Teus filhos. Abençoa, Senhor, dando entendimento, dando, Senhor Deus, uma consciência tranquila, na certeza de que pelo sangue de Cristo nós somos lavados e purificados de toda a nossa injustiça. E também, Senhor Deus, suplicamos em favor da Tua igreja espalhada por toda a terra, que a Tua graça e a Tua paz seja sobre o Teu povo. Assim nós oramos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Embora tenhamos lido toda a oração do apóstolo Paulo, uma breve oração, no entanto, podemos aprender muito através desta oração do apóstolo Paulo. E nós, na verdade, iremos considerar nesta noite o versículo 9, somente o versículo 9, que fala sobre esta oração do Paulo e a petição que ele faz em favor da igreja lá amada por ele, fruto do seu trabalho missionário, naquela viagem, segunda viagem missionária dele, onde pregou àqueles irmãos e ali ele deixou implantada uma igreja que depois, posteriormente, veio a ser uma igreja que estava muito envolvida nos trabalhos do apóstolo Paulo. Se tornaram cooperadores com o apóstolo Paulo nas missões evangelísticas, na proclamação do reino. Eles sim se deram e não se envergonhavam das cadeias do apóstolo Paulo. Pelo contrário, se tornaram participantes, e o apóstolo Paulo faz menção disto, de que aqueles irmãos amados por ele eram irmãos que de fato se tornaram cooperadores no evangelho, e não tardiamente, mas desde o primeiro dia, e que persistia até agora. Ele diz lá no verso 5, é um apoio, uma cooperação que não conhecia limites, o tempo. Nós já ajudamos bastante, não precisa mais, pelo contrário, desde o início até agora. E ele traz algumas certezas e ele revela algumas verdades ao apóstolo, à igreja de Filipos.
No verso 6 foi o verso que nós consideramos na semana passada, que ele está plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por esta razão ele também expressa todo o seu louvor e toda a sua gratidão a Deus por aquilo que ele havia feito para com aqueles irmãos. Na verdade, meus irmãos, quando tratamos sobre a oração, fazemos bem em estudar as orações da Bíblia. Há muitas orações na Bíblia. Existem as orações todas do apóstolo Paulo, mas existem outras orações também na Bíblia, e que nós podemos ver a consistência, podemos perceber ali verdades profundas que fundamentam essas orações. Não são, portanto, orações que são jogadas ao léu, são palavras como que muitas vezes sem sentido, sem conexão, mas são palavras profundamente pensadas e que têm uma relevância, uma verdade, uma teologia fundamentada, portanto, em conhecimento. As características da oração do apóstolo Paulo são caracterizadas pela sua inteligência, maneira como ele ora ao Senhor Deus. É uma pregação a oração. Ele está falando coisas, mas ao mesmo tempo é racional. Não é aquela oração movida pelo sentimentalismo, que nada sabe, que nada entende, e que muitas vezes não passa de gritarias, ou então tentando emocionar a Deus com as nossas próprias emoções, achando que se eu chorar, Deus vai ouvir minha oração. Se eu sentir, é porque Deus vai estar ouvindo a minha oração. Não, e aí muitas vezes está fundamentado, muitas orações com base nesse sentimentalismo. E eu digo isso de testemunho próprio. Quando adolescente, para mim a oração era aquela que eu sentia, até que eu aprendi que o justo viverá pela fé e não pelas emoções. E deixei as coisas próprias de criança. Para mim, muitas vezes esse emocionalismo efusivo não passa de ser infantilidades espirituais ou infantilidade da vida do cristão. Precisa crescer, precisa entender. Portanto, as orações de Paulo são caracterizadas por essa inteligência, pela reflexão, pela sanidade, pela compreensão de mundo, compreensão da igreja, compreensão de si mesmo. Portanto, são orações que têm sabedoria. Paulo, então, ele não ora com base em seus sentimentos, fundamentado em emoções. Não é assim que o apóstolo Paulo ora. Ele ora com a mente, mas também com fervor. Ao dizermos que ele ora com a mente, não estamos dizendo também que é pura racionalidade, mas que ele tem, sim, um envolvimento com aqueles irmãos. Ele ora a Deus com fervor, mas nunca esse fervor, podemos dizer, cai para o lado do sentimentalismo, do emocionalismo, que não há compreensão. E essa oração do apóstolo Paulo nos ensina muito sobre a natureza da vida cristã. Elas estão fundamentadas, portanto, em princípios. Primeira questão: oração, ela sempre deve estar fundamentada na verdade revelada de Deus, como expressa em sua palavra. Porque muitas vezes nós começamos a orar não de conformidade com a palavra de Deus, mas de conformidade com aquilo que nós queremos. Um exemplo, e sempre cito aqui, meus irmãos, quantas vezes já vi irmãos orando, dizendo: Senhor, está vindo uma perseguição, não permita que isso aconteça. Ó Deus, tantas coisas estão acontecendo e a igreja está sendo perseguida em outros lugares. Ó Deus, tira essa perseguição. Tira esses governos maus, cruéis, que perseguem a igreja. Senhor, faz isto.
Mas quando você vai perguntar para aqueles irmãos que estão nesses contextos, qual é a oração que eles pedem? Não é: Deus, tira-nos essas perseguições. A oração deles é: Deus, nos dê forças para suportarmos essas provações. Eles não estão pedindo oração da igreja livre, pedindo para que essas provações, essas perseguições acabem. Eles estão pedindo a graça de Deus, que dá o suporte necessário para que eles se mantenham fiéis, mesmo em toda e qualquer circunstância. É isso que eles estão pedindo. Oração de acordo com a verdade de Deus. Por quê? Quando nós oramos, Senhor, tira a perseguição, nós estamos orando contrário àquilo que Deus já disse, que nos últimos tempos haveriam perseguições contra a igreja. Em Apocalipse diz que vai ser dada autoridade ao anticristo para fazer combate contra a igreja e vencer os santos. E muitas vezes estamos pedindo: Senhor, não permita. Nós então não estamos alinhados com a palavra de Deus. A oração, ela precisa estar fundamentada na verdade. Às vezes nós estamos pedindo coisas que Deus não ordena. Estamos pedindo coisas que Deus ou abertamente coloca em sua palavra, em sua revelação, que nós não receberemos. Há pessoas orando, portanto, desalinhados com a palavra de Deus. A oração do apóstolo Paulo é um exemplo de oração com alinhamento intelectual, com entendimento da verdade e com um entendimento espiritual. Às vezes nós, como disse, por falta do entendimento da verdade, as nossas orações às vezes não passam de barulhos, sonidos, sem sentido aos ouvidos de Deus. Ele diz: como? Não entendo. O que você está pedindo? Como posso ouvir isto? Estão fundamentados, portanto, em princípios. São orações teologicamente corretas. As orações do apóstolo Paulo estão repletas de ensino, de reflexão teológica. Alguém disse de um pastor que estava orando, ele disse: eu aprendi tanto da oração desse pastor. Que oração pedagógica. E Paulo, então, Paulo está orando no sentido de que os filipenses façam alguma coisa. Parece ser uma aparente contradição a princípio, porque no verso 6 ele havia dito que é Deus, ele está plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está plenamente certo disso, né? De que a obra é de Deus, o início da obra, a execução da obra, a conclusão da obra é de Deus. No entanto, ele vai pedir para que os crentes de Filipos façam alguma coisa. Mas não é Deus? Não parece ser uma contradição? Não parece ser que estão desconectados os pensamentos? Não, meus irmãos, porque a Bíblia ela é clara em falar sobre a soberania de Deus, a execução dos planos de Deus, os meios pelos quais Ele executa a sua vontade, mas ao mesmo tempo Ele também vai falar sobre a responsabilidade humana. Somos pessoas responsáveis. A obra de Deus não anula a obra humana, bem como a obra humana não está superior à obra de Deus, ela está submissa à obra de Deus. E vemos esse princípio com muita clareza nas Escrituras Sagradas. E então podemos perceber que ele está dizendo que eles devem crescer no amor. Como é que você cresce? Olha, cresçam no amor.
Ora, ele está falando que eles devem fazer alguma coisa, que esse amor deve abundar, inclusive. E percebam também a dinâmica que está dizendo que o amor é algo que se cresce, é algo que se desenvolve, é como a fé. Jesus vai dizer, em determinado caso, homens de pequena fé. Não foi isto na leitura que fizemos? Mas também vamos ver Jesus dizendo, nunca vi em Israel uma fé tão grande como esta. Percebam, fé pequena, fé grande. A fé ela se desenvolve, a fé ela cresce, ela não fica estagnada, a fé não é algo que fica ali contida. A fé ela pode e deve ser desenvolvida, de tal maneira que tenhamos uma fé gigante, uma fé vigorosa, uma fé firme, inabalável. Devemos ter. O que abalou Pedro quando ele vendo as circunstâncias e abalou a fé dele? Percebam, uma fé fraca, homem de pouca fé, mas pode crescer. Mas também o amor, ela deve estar crescendo cada vez mais, a fim de que ela seja abundante na vida do cristão. O amor, portanto, ela cresce, né? E que eles também cresçam no conhecimento. Como que nós crescemos no conhecimento? Orando ao Senhor, dizendo, Senhor, dá uma luz, que eu estou orando aqui, de repente o Espírito Santo, eu nem leio a Bíblia, eu nem estudo, aí Deus vem milagrosamente e faz com que eu tenha pleno conhecimento da verdade. Não é assim que Deus faz. Portanto, ele está falando sobre coisas que o homem deve fazer, que aqueles irmãos da igreja de Filipos devem fazer. Novamente, isto precisamos compreender. Veja o que ele nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 12 e o verso 13. Nos diz assim, pois, amados irmãos, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo para eles desenvolverem, eles têm algo para fazer, eles precisam fazer, eles não podem ficar de braços encruzados e achando que não precisam fazer nada, porque é Ele que efetua lá, como nos diz no verso 6 do primeiro versículo, é Ele que começou a boa obra e Ele também vai completá-la. Eu posso encruzar os braços? Não, mas o verso 13 tira este erro quando nós queremos jogar só para um lado. Ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E no sentido do querer, é porque nada acontece se nós não quisermos. Como é que você faz uma coisa que você não quer? Nós precisamos ter a volição, a vontade afetada, tocada, mas é Ele que opera em nós o querer. Ninguém busca Deus. Ninguém quer Deus, diz o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo na Epístola aos Romanos. Não há um que busque, não há um que deseje, não há um sequer, não há um justo sequer. Essa é a condição da humanidade. Não desejam a Deus. Mas quando uma pessoa está começando a desejar, ela está buscando, ela percebe o vazio da sua alma e ela vai em busca. Mas esse querer, quem efetuou nesta pessoa foi o próprio Deus. Ele que efetuou o querer, mas também o realizar, que o leva a perseverar, agora a buscar e continuar segundo a sua boa vontade. E percebam, não é só ver a obra de Deus e nós não fazemos nada. E também não podemos inverter. Nós fazemos tudo e Deus somente vai chancelar, vai assinar embaixo das nossas obras, como que dizendo, é isso mesmo. Não,
mas na verdade é a obra de Deus que, atuando com o nosso espírito, nosso coração e nossa mente e inclinando-nos para determinadas verdades, agora somos conduzidos a viver dessa maneira, e os dois são simultâneos na Bíblia. Percebam, na própria oração do Senhor Jesus Cristo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Estou orando, mas será que eu devo ficar sentado esperando o pão cair? Não, pois a Bíblia diz: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, Ele nunca nos chamou à indolência, à preguiça, à ociosidade. Deus vai me dar, Deus vai me dar. Eu vou orar aqui e Deus vai me dar. Gente que está pedindo um carro: Deus, me dá um carro, me dá um carro. Ele está esperando que alguém, Deus vai tocar no coração de alguém, e esse alguém vai dizer assim: olha, Deus tocou no meu coração para eu te dar esse carro aqui. Sabe, alguém pode dar um testemunho nesse sentido. Pode até acontecer isso, mas essa não é a forma ordinária pela qual Deus nos concede bênçãos e provisão. Como Deus faz? Arregaça a tua manga, vai lá, trabalha. Deus já deu toda a provisão, que é a sabedoria, a força, a saúde, para poder desenvolver essas atividades. Também podemos ver esse duplo fator lá naquela batalha entre Israel e os amalequitas, no livro de Êxodo, capítulo 17, enquanto Moisés está ali olhando de um ponto mais elevado, e estão ali o Israel, os soldados, o exército de Israel e o exército dos amalequitas estão ali se defrontando, estão lutando. E quando Moisés levanta a sua vara, e o povo de Israel prevalece contra os amalequitas, mas só que ninguém fica sustentando a vara por muito tempo, então o seu braço começava a pesar e ele baixava, e na medida em que ele abaixava o seu braço, os amalequitas prevaleciam contra o povo de Israel. E então ele senta numa pedra, duas pessoas levantam seus braços e ele então mantém o braço levantado, e agora sim o povo de Israel prevalece. Será que está ensinando ali uma metodologia meio que mística de combate, de guerrilhas, de guerras? Será que o general, se ele levantar a mão, aí o povo vai prevalecer, se ele baixar? Óbvio que não. Não existe nada místico. Na verdade existe o ensino de que nós devemos fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Nós temos responsabilidades, nós não podemos ficar de braços cruzados, devemos sim estar atuando. Portanto, vemos também outros textos, como Êxodo capítulo 14, verso 15, depois que os filhos de Israel, Deus liberta o povo de Israel e eles ficam como que, e agora? E Deus diz: diga aos filhos de Israel que marchem. O que vocês estão esperando? Marchem. Você quer que Deus marche por vocês? Não vai acontecer. Vocês precisam marchar. Ou em João capítulo 11, verso 39 a 44, no caso da ressurreição de Lázaro. Percebam, quando ele está lá diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra. Por que ele não mandou pedra? Role. Será que ele não tinha poder para isso? Claro que ele tinha, pois ele mesmo havia dito: se você tiver fé ao ponto de mandar esse monte, sai daqui e se transporte para outro lugar, isso vai acontecer. E por que então ele não fez isso com a pedra, já que a pedra é bem menor que o monte? Simples. É porque aquela ilustração da fé mostra o poder da fé sobre coisas que parecem ser impossíveis e que são impossíveis na verdade. Mas não é para que você fique testando a sua fé, mandando um monte sair daqui e ir para lá, mas é mostrando o poder da fé. Mas aqui, a fé jamais deve ser utilizada para
nos conduzir à indolência. Eu não estudo nada para a prova, eu não me esforço, eu vou orar a Deus, eu tenho fé que eu vou tirar 10. Fique nessa, para você ver o que acontece. Não é assim que a fé se processa nas Escrituras Sagradas. Portanto, Jesus está ali diante do túmulo de Lázaro, e ele diz: tirem a pedra, porque Deus faz aquilo que os homens não podem fazer, mas aquilo que os homens podem fazer, e que Deus os dotou. Os dotou de forças, de energia, de sabedoria, de capacitações. Deus deseja e requer que os homens façam. O que Deus nos dá, perceba, no fim de tudo vem de Deus, porque nós nada temos que do alto não tenhamos recebido primeiro. A nossa própria existência, a nossa estrutura física, o nosso entendimento, as nossas capacitações, tudo procede de Deus. Se há algum poder, se há alguma coisa, como alguém investido de autoridade, vem de Deus. Vem de Deus. E Ele nos chama dentro daquilo que Ele tem nos dado para efetuar, para fazer, para realizar. E devemos assim fazer. Parece ser um grande mistério, até onde vai a soberania de Deus, a vontade de Deus e a responsabilidade humana, mas as duas sempre caminham juntas, lado a lado. Uma não anula a outra, mas uma, como é a responsabilidade humana, ela é a consequência da soberania de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, habilitando o homem a fazer determinadas coisas, e devemos fazer. Então nós podemos perceber, primeiro fato, Deus iniciou uma boa obra, de graça e pela graça. É a graça, é o favor imerecido da parte de Deus. E em segundo lugar, o segundo fato que podemos entender é que nós somos chamados como seres responsáveis a realizar algumas coisas, e não podemos terceirizar, e não podemos pedir que Deus faça aquilo que Ele diz para nós fazermos. Nós precisamos desenvolver. Ele manda nós desenvolvermos e precisamos desenvolver. E o que Deus pede? Ou digo, o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui em sua oração? Primeiro, vai pedir que aqueles crentes de Filipos façam essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Percebam, Paulo está orando para que eles tenham um amor mais abundante, um amor desenvolvido, mas um amor com conhecimento, um amor com entendimento. Em outras palavras, alguns dizem, os apaixonados geralmente dizem, o amor é cego. O amor é cego. Não, a paixão pode ser cega, mas o amor é racional e enxerga muito bem. Deus amou o mundo de tal maneira. Já acha que Deus foi enganado por seus sentimentos, por uma paixão que Ele viu, amou tanto o mundo? Não, Deus sabia quem nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos longe da graça, destituídos da graça, nós éramos, todo o nosso corpo, de uma forma simbólica, era ferida, eram que estavam fétidas, nosso pecado, nossa condição, e Ele nos amou, Ele não foi enganado, Ele nos amou, Ele racionalmente, e pela sua volição, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o amor é racional, enxerga com clareza. Quando alguém de fato ama outra pessoa, ela não é enganada. Eu sei todos os seus defeitos,
Mas mesmo assim, e apesar disto, eu vou devotar o meu amor para você. A gente sabe que ninguém é perfeito aqui, mas você decide amar. Amar é uma decisão racional, à luz daquilo que vê na outra pessoa. E apesar da outra pessoa, assim como Deus, apesar de nós, Ele nos amou. Apesar de nós. 2 erros que nós vemos. Primeiro, amar sem entendimento. Aquelas pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, sendo filantropas, assistencialistas, sempre envolvidas em ação social. Eu preciso, parece que Deus me chamou para tirar a fome do mundo. Ajudar as pessoas, então eu vou correndo atrás disso, daquilo e fazendo obras sociais. Nada contra. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes esse amor é destituído de razão. Por que eu faço isso? Por que você faz isso? Não, é para ajudar as pessoas. E de repente elas mudam. Quer dizer que se eu fizer boas ações, as pessoas vão olhar para mim e dizer: eu quero esse Deus, porque eu vejo que você é tão bonzinho. Como se as ações que nós fazemos pudessem mudar e transformar a vida das pessoas no seu problema real, que é o coração. Não pode. Portanto, é um amor sem entendimento. Ela até faz, mas ela faz por fazer, ou faz pelas motivações erradas, faz com falta de um entendimento espiritual. Mas em segundo lugar, o segundo erro, é o entendimento sem amor. É aquele que conhece muito de teologia, ele conhece muito de muitas coisas, e ao mesmo tempo, a sua vida é um vazio de amor, não manifesta nada numa vida prática, não ama nem a Deus e nem ao próximo como a Ele mesmo, não faz nada, é um entendimento estéril, muita teologia na cabeça, pouco amor no coração, muito conhecimento teológico, mas pouca vida manifesta nesse mundo. Conhecimento, portanto, sem amor, ele é estéril. A doutrina, a teologia é muito bom, mas se ela vier sozinha, é uma esterilidade. E amor sem conhecimento é supersticioso. Esse amor, eu me dou, por quê? Carece de razão, mas razão espiritual. E por fim, carece de propósito, a glória de Deus, acima de todas as coisas. Portanto, amor sem conhecimento é supersticioso, é um puro assistencialismo, talvez. Mas precisamos, o apóstolo Paulo está dizendo que esses filipenses, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, um conhecimento espiritual de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Seus atributos santos, sua perfeição, sua santidade, seus juízos retos, sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença, de conhecer estas verdades mais do que teologicamente, que essas verdades estejam tão apegadas à nossa mente, ao nosso coração, de maneira que afete a nossa vida. Mas não somente sobre Deus. Havia uma mãe que disse para o diretor da escola, dizendo: não, meu filho, minha filha é incapaz de mentir.
Ela falou que aconteceu isso, porque aconteceu. É verdade? Então, o diretor chamou a mãe, chamou a filha e disse: você viu isso acontecer? Vi. Onde é que você estava? Eu estava lá em tal lugar. Como é que você viu? E aí então a mãe percebeu: minha filha mente. Mas eu precisaria disso para... Quantas pessoas justificam? Não, meu filho é incapaz de fazer. Se conhece a doutrina do pecado, sabe que os nossos filhos são capazes de tudo o que não presta. E só a graça de Deus que pode sustentá-los. Se nós não compreendermos, nós vamos sempre achar que o homem, ele não está tão caído assim. Mas se nós compreendemos a total depravação, nós vamos saber que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele está longe de Deus, e não importa que ele tenha uma boa moralidade. Tem pessoas bem morais, vão morrer e vão para o inferno. Porque moralidade não salva ninguém. Precisa entender, ter o conhecimento sobre o pecado. Também da guerra espiritual. Nós estamos travando, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Precisamos saber disso. Quantas brigas evitaria com pessoas, sabendo que a verdadeira luta não é contra a pessoa? Estamos brigando com pessoas. Estamos, como cristãos, deveríamos estar lutando no campo certo. Quando nós saímos do campo certo de batalha, nós vamos perder. E sempre vamos perder. Precisamos ter um conhecimento sobre o mundo vindouro, sobre a pátria celestial, a esperança da glória. Quantas verdades precisamos ter na nossa mente e no nosso coração? Precisamos aprender também sobre a transitoriedade desta vida. Como essa vida é tão transitória, por que insistimos em viver neste mundo como se nós fôssemos viver eternamente? Precisamos de entendimento espiritual para essas coisas. E quando passamos por situações difíceis na vida, muitas vezes nós não compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu eterno propósito. Se nós tivéssemos um entendimento, talvez nós passaríamos pelas situações de verdadeira calamidade para nós, de uma forma diferente. Ou passaríamos como o salmista passou: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha, alguém que tem a compreensão, a percepção de que as coisas que nos acontecem para os eleitos, para os filhos de Deus, nunca é por um acaso. Porque se nós vemos a vida como sendo um grande acaso, nunca daremos a glória a Deus. Mas se nós vemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito, Deus está por trás disso tudo, e nós glorificaremos e exaltaremos a Deus. Talvez ao sermos humilhados em determinadas ocasiões, nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado, eu precisava disso. O Senhor sabe que eu sou orgulhoso. Era necessário que eu fosse lançado no pó da terra, para que eu aprendesse, fosse humilhado mesmo. Senhor, muito obrigado, porque é o seu amor que tem me tratado e não tem me deixado viver loucamente. O Senhor tem cuidado de mim. Como seria diferente? Portanto, precisamos do conhecimento espiritual. Um conhecimento real nos leva a quê? Em que desemboca esse entendimento das verdades espirituais? Nos leva a amar a Deus. Cada vez mais vamos amar a Deus. Por isso que o amor está fundamentado no entendimento. Se você ama muito o Senhor, é porque você tem crescido no conhecimento da verdade acerca de Deus.
Se você não conhece Deus, nem as suas obras, como é que você vai amar? Aquele que entende que ele foi perdoado de uma grande dívida, ele vai agir de conformidade com esse entendimento. Eu fui perdoado, eu jamais poderia pagar a minha dívida. Deus perdoa a minha dívida. Eu sou eternamente grato ao Senhor. Vamos fazer um teste? Se alguém te perdoasse de 10 mil reais, 100 mil reais, você seria muito ou pouco grato? Você não tem condição de pagar 100 mil e você é perdoado. Você seria muito grato ou pouco grato? E se uma pessoa te perdoa de 10 reais, você vai ser muito grato ou pouco grato? Perceba, embora dívida seja dívida, não importa o valor, mas é óbvio que 10 reais há de convir. Eu consigo saldar. Ele me perdoou. Muito obrigado pelo perdão de 10 reais. Mas é óbvio que a minha relação com aquele que me perdoa muito mais. Quando eu compreendo o meu pecado, quando eu compreendo o que Cristo fez por mim, quando compreendo o seu sacrifício por mim, pessoalmente, eu vou ter uma atitude diferente. Um conhecimento real nos leva a amar a Deus, mas nos leva também a amar a Cristo. Lembre, amar, ela é revelada, manifestada numa vida prática. Não pode dizer, eu amo tanto a Deus aqui no fundo do meu coração, mas vive não de conformidade com a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E lembre, guardar aqui é no sentido de praticar mesmo. Não adianta dizer, eu amo tanto a Deus no meu coraçãozinho, mas ao mesmo tempo vive não de conformidade com a palavra de Deus. Orai sem cessar, nem ora. Medita na lei dia e noite, nem sabe o que é Bíblia, só tira o pó no final da semana. E outras coisas mais. O conhecimento real nos leva também a amar o nosso próximo, como nós deveremos de fato amar. O conhecimento real nos leva a glorificar a Cristo. Viveremos para a glória de Cristo e jamais usurparemos a glória dada a Cristo e que só Cristo pode receber. Paulo, portanto, está dizendo: faça essa oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. É algo que é gradativo, mas constante, que vai se desenvolvendo, que vai criando musculatura, que vai criando maior consistência. Nosso entendimento vai aumentando, nosso amor também deve aumentar. Porque não existe o verdadeiro amor fundamentado na ignorância. Assim como não existe fé na ignorância, não existe também um amor que não seja fundamentado na verdade, a não ser aquele amor distorcido, que eu confundo as coisas. Acho que servir os outros, só servir, fazer assistencialismo, não, porque muitas vezes está fazendo, não é para a glória de Deus, está fazendo muitas vezes para autopromoção. Mas também Paulo vai continuar a dizer que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, todo juízo, todo discernimento, é a capacidade de aplicar todas as coisas à sua própria vida. Spumford, quando escreveu aquele hino, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, sou feliz com Jesus meu Senhor. O que havia acontecido? Ele havia perdido a esposa, os filhos numa viagem, o navio naufragou, morreu a família dele. E mais adiante, ele também vai viajar, ele pega então outro navio.
E quando ele chega naquela localidade onde o navio da esposa, que a esposa havia naufragado, onde ela e a família havia perdido a vida ali, ele senta e escreve este hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus. O discernimento, a percepção, é a capacidade de aplicar na sua própria vida. A minha felicidade não está nas circunstâncias. Quantas pessoas não caem em depressão porque perderam tudo, os negócios não deu certo, e aí caem em depressão. Meus irmãos, falta percepção. É porque talvez Deus está pegando e tocando na ferida. É porque talvez o coração esteja tão ligado às coisas que Deus mesmo está tirando. Para quê? Para que ele entenda que só a Deus deve ser dado a glória. E Deus muitas vezes tira. E aí tem muitos cristãos que vão dizer: Senhor, foi-me bom ter passado por isso, porque o Senhor sabia que meu coração estava ali. Ou então, o hino que nós cantamos: graças dou por esta vida, graças dou. Quantas pessoas, quantos cristãos estão murmurando diante das circunstâncias difíceis e adversas? Deus não disse: me dê graças quando tudo estiver bem, me dê graças quando as coisas estiverem tranquilas, mar tranquilo, céu de brigadeiro, me dê graças. Paulo vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo, não em alguma coisa, não quando as coisas estão boas, não quando eu tenho saúde, aí vou agradecer, obrigado pela saúde, e quando tenho doença, ó Deus, eu não sei dizer: Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Talvez estejamos olhando muito para nós e Deus está tirando esses deuses da nossa vida, aquilo em que nós confiamos. E aí então, toda a percepção, eu consigo entender porque Deus está fazendo isso. Deus seja louvado. Deus está tratando com o meu coração. Deus está tratando com a minha vida. E Deus, Ele vai fazer isto, Ele vai mandar situações para que sejamos treinados, aperfeiçoados, para que o nosso amor aumente mais e mais, e ele venha abundar em pleno conhecimento e em toda a percepção, compreensão, aplicação à própria vida. Não sei como é que você tem passado, como são as suas circunstâncias, se são tempos difíceis que você tem passado. Você consegue ver Deus e a mão de Deus em todas essas circunstâncias? Você dá graças a Deus? Você glorifica a Deus? Mesmo que a situação parece que estão em tempos sombrios, você consegue dizer como salmista: foi-me bom ter passado pela aflição? Você consegue? Ou você não tem percepção do que Deus estava fazendo? Ou você tem a compreensão de que todas as coisas, tudo não passa de uma sorte ou de um azar? Foi sorte, foi um azar, e atribui a esses impostores que não são deuses a glória que é devida a Deus? Como se a sorte e azar tivessem personalidade e capacidade de agir e ingerir nas nossas vidas. Nada acontece, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor Deus. Nem uma folha cai de uma árvore sem a permissão do Senhor Deus. Acaso aquilo que nós passamos seria diferente? Ou adianta ter tudo isso aqui na cabeça e na hora que está passando pela circunstância não consegue ligar os pontos e ver
porque foi Deus, permissão de Deus, vontade de Deus, e tem um propósito divino. Precisamos ligar os pontos e que o Senhor Deus nos conceda graça. Esta é a oração do apóstolo Paulo para os irmãos de Filipos. A minha oração é esta também para os irmãos. Que o Senhor nos conceda assim a sua graça. Amém?